Olá, vamos recomeçar nosso estudo de geometria analítica e vetores, ok? Então vamos lá. Vamos relembrar esse conceito que nós vimos anteriormente, que é o conceito de produto escalar, certo? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um produto escalar do vetor u pelo vetor v, certo? Como que eu faço isso? Eu faço aqui x1 vezes x2, aí coloco aqui mais y1 vezes y2, aí mais z1 vezes z2. É o que está aqui, certo? Tranquilo? Então vamos continuar. Aqui temos um exemplo para resolvermos, certo? O que eu tenho aqui? Tem um exemplo que pede para determinar o produto escalar dos vetores u e v. Então tem aqui o vetor u, quero fazer o produto escalar com o vetor v. Quem que é o vetor u? O vetor u ele é 1, menos 3 e menos 2, escalar o vetor v, que é 3, 1 e menos 6. Então tem aqui vetor u escalar vetor v. Isso é o que isso vai ser? Vai ser aqui 1 que multiplica 3, aí mais, tem aqui um menos 3, que multiplica 1 ali, aí mais menos 2 que multiplica menos 6, ok? Então aqui u escalar v. 1 que multiplica 3 é 3, menos 3 que multiplica 1 é menos 3, menos 2 que multiplica menos 6, isso é 12. Então aqui u escalar v, 3 menos 3 dá 0, sobrou aqui 12, certo? Então note o seguinte aqui, o produto escalar de u por v, ele é um número, tá vendo? Ele não é um vetor, é um número. Então o produto escalar de dois vetores é um número, ok? Aqui temos algumas propriedades do produto escalar, certo? Então tem vetores quaisquer aqui, um vetor A, um vetor B e um vetor C. E um número real qualquer aqui. Então o que eu tenho aqui? Tem que essa propriedade aqui é válida, tá vendo? Tem o produto escalar de A por B, é a mesma coisa de fazer o produto escalar de B por A. Então vale a comutatividade aqui. O que vale aqui? Vale a distributividade, tá vendo aqui? O produto escalar do vetor A que multiplica aqui o vetor B mais C. Isso é o produto escalar do vetor A por B mais o vetor A escalar C. Então vale essa distributividade aqui, ó. O que eu tenho aqui agora? Um número que multiplica um produto escalar. Então, esse número aqui, tanto faz a ordem. Eu posso fazer o produto escalar aqui dentro primeiro, depois multiplicar por esse número, ou posso multiplicar esse número pelo vetor A e depois fazer o produto escalar com o vetor que ficou trocado aqui, tá? Que é um vetor B aqui, tá? Não tem esse C não, que é B. E posso pegar esse número também e multiplicar ele aqui, deixa o vetor A e multiplico pelo vetor B aqui, tá? Ficou trocado aqui com o vetor B. Então, vale isso aqui. Então, K vezes o vetor A vezes o vetor B é a mesma coisa que K vezes o vetor A, escalar vetor B, ou deixo o vetor aqui, multiplico o número K pelo vetor B e tanto faz, tá? A outra propriedade que eu tenho aqui, o produto escalar do vetor A pelo vetor A, isso é a mesma coisa que fazer o módulo do vetor A ao quadrado, certo? Lembra o que é o módulo? O módulo é a raiz quadrada das componentes do vetor A. Nesse caso, estamos pegando esse vetor A aqui. O vetor A é um vetor de coordenadas x, y e z. Então tem aqui, ó, o módulo é quem? O módulo ele é dado por raiz quadrada, o módulo do vetor A, ele é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, como está aqui. Então, quando eu elevo isso ao quadrado aqui, ó, vai ficar só x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Que é a mesma coisa de eu fazer o produto escalar do vetor A pelo vetor A. Então, se eu faço aqui o vetor A, que é x, y, z, escalar o vetor A, que é x, y, z, isso aqui vai ser x, y, z, escalar x, y, z. Então, vetor A escalar o vetor A,
Isso aqui vai ser x vezes x quadrado, mais y vezes y, que é y quadrado, mais z vezes z, que é z ao quadrado. Tá vendo aqui, então? Vetor A escalar vetor A é a mesma coisa que módulo do vetor A ao quadrado, que é a mesma coisa disso aqui, certo? Um outro caso aqui que eu tenho que o vetor B escalar B, ele vai ser zero. Esse vetor B, ele é o vetor nulo, de coordenadas 0, 0 e 0. Ou, se eu não tiver essa situação do vetor B ser nulo, o que acontece? Esse produto escalar de B por B, obrigatoriamente, ele vai ter de ser maior que zero, certo? Então, vai ser zero se o vetor for o vetor nulo, e caso contrário, esse produto escalar vai ser um número maior do que zero, certo? Uma outra coisa importante que nós vimos anteriormente foi o conceito de ângulo entre dois vetores. Lembra lá? O que eu tenho, então? Eu tenho dois vetores. Então, vamos pensar o seguinte, aqui tem aqui um vetor U e tem um outro vetor, vou colocar aqui um vetor B, o vetor V aqui. E eu quero calcular o quê? Calcular esse ângulo aqui, o ângulo formado entre o vetor U e o vetor V. Para fazer esse cálculo, eu utilizo essa fórmula aqui, o cosseno de θ é U escalar V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V, certo? Então, aqui em cima eu vou usar o produto escalar e aqui embaixo eu vou calcular o módulo de cada vetor. Lembrando que o módulo é raiz quadrada das coordenadas, cada coordenada ao quadrado. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais tranquilo. Então, nesse exemplo aqui, ele pede para calcular o ângulo entre os vetores. Tem dois vetores aqui, certo? Então, tem aqui um vetor A e tem um vetor B aqui, dois vetores. E eu quero calcular esse ângulo aqui. Ó. Vou usar a fórmula, tá? Então, tem cosseno de θ. Nesse caso aqui, o vetor A escalar o vetor B dividido pelo módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B. Então, tem aqui cosseno de θ. Quem que é o vetor A? O vetor A ele é menos 1, 1 e 4. Escalar o vetor B, que é menos 1, 2 e 2. Aí, dividido por raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é o vetor A, o módulo do vetor A. Agora, eu vou calcular aqui o módulo do vetor B. Então, vou ter aqui menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, aqui cosseno de θ, menos 1 que multiplica menos 1, isso vai dar 1. 1 que multiplica 2 dá 2. Eu tenho aqui 4 que multiplica 2 aqui, isso dá 8, certo? Aqui embaixo eu tenho o que aqui? Eu tenho raiz quadrada, menos 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16. Aí isso aqui escalar, multiplicado pelo módulo do vetor B. Então, menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, e 2 ao quadrado ali é 4. Então, tem aqui cosseno de θ. Aqui em cima, no numerador aqui eu tenho o que então? Tenho 8 mais 2 dá 10, mais 1, 11. Na primeira raiz aqui eu tenho 16, 17, 18. Então, raiz de 18 vezes, aqui embaixo, nessa aqui eu tenho 4 mais 4 mais 1, que é 9. Então, aqui cosseno de θ é 11 dividido por raiz quadrada de 18. Essa raiz quadrada de 18 eu posso escrever como sendo o quê? Sendo 3 raiz de 2, certo? E raiz quadrada de 9 é 3. Então, cosseno de θ é 11 dividido por 9 vezes raiz de 2. Então, esse é o valor do cosseno. Eu quero descobrir quem? Quero descobrir o valor do ângulo. Então, o ângulo, θ, ele é igual ao arco, cujo cosseno vale 11 dividido por 9 raiz de 2. Na calculadora científica, eu vou colocar lá, coloca Shift, vou digitar lá, Shift,
cosseno, aí eu vou escrever aqui 11 dividido por 3 raiz de 2 vezes 3, né? Ou melhor, né? Vou colocar aqui 11 dividido por 9 raiz de 2. Isso vai dar o quê? Dá θ, que é o ângulo, né? Deu um ângulo de aproximadamente 30,2 graus. Então, esse procedimento para encontrar o valor desse ângulo aqui, certo? Vamos fazer mais um exemplo, certo? Então, tem aqui, para calcular também o ângulo entre dois vetores, ok? Então, calcule o ângulo entre os vetores V, que é esse vetor aqui, coordenadas 1, 2 e menos 1, e o vetor W, coordenadas menos 1, 0 e 1, e menos 1. Então, eu quero calcular, tem um vetor aqui, um vetor V, e tem um vetor W aqui, certo? Eu quero calcular o ângulo formado entre os dois vetores. De novo, a mesma ideia, cosseno de θ, isso é nesse caso aqui, não, vou colocar aqui já com as letras corretas dos vetores, tá? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar V escalar W dividido pelo módulo de V vezes o módulo de W. Então, tem aqui cosseno de θ. Então, tem aqui, quem que é o vetor V? O vetor V ele é 1, 2 e menos 1. E escalar o vetor W, que é menos 1, 0 e menos 1. É que dividido pela raiz quadrada. Então, vai ser 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, certo? Então, estou calculando o módulo do vetor V, aí vezes o módulo do vetor W. Então, menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais aqui menos 1 ao quadrado. Então, aqui cosseno de θ. Tem 1 que multiplica menos 1, isso vai dar menos 1. Tem o 2 aqui que multiplica 0, isso vai dar 0. Tem aqui menos 1 que multiplica menos 1 aqui, isso vai dar 1, certo? Aqui embaixo tem o que aqui? Tem raiz quadrada, que vai dar 1 aqui. 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1. Aí vezes, menos 1 ao quadrado aqui agora é 1. 0 ao quadrado é 0, menos 1 ao quadrado é 1. Então, aqui cosseno de θ, tem aqui em cima menos 1, 0 e 1. Isso vai dar 0. Embaixo, vou colocar aqui, deu o quê? Raiz de 5, 6. Aqui raiz de 6 vezes raiz de 2. Então, cosseno de θ, como o numerador é 0, então cosseno de θ é 0. Então, θ é quem? É o arco cujo cosseno vale 0. Então, θ, vou na calculadora, coloco shift, cosseno, 0 igual. Vai aparecer o valor, 90 graus, certo? O que significa isso? Quando tem uma situação que o ângulo entre os vetores vale 90 graus, significa o quê? Significa que esses vetores são vetores perpendiculares, vetores ortogonais, vetores que formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, nesse caso aqui, o vetor V e o vetor W formam um ângulo de 90 graus. São vetores ortogonais ou perpendiculares.